Quando você se perde, qual é o caminho de volta? Que caminho que tu faz para voltar para o que tu era? Ou melhor, tu quer voltar a ser o que tu era? Ou tu quer se reconstruir, quer ir atrás de construir uma nova história, traçar novas rotas, novos caminhos? Eu confesso que para mim isso é muito latente na minha vida, justamente por ser mãe, pela maternidade. Apesar disso ser muito presente na minha vida, pode ficar tranquila, que esse episódio não é só sobre maternidade. Até porque eu acho que nós, mulheres, né, pra gente... Eu tô ouvindo meu filho falar enquanto isso, gritar lá no quarto. Então, pra nós mulheres, a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre indo atrás de uma nova versão, porque aquela outra versão está desatualizada, a gente já não está mais tão satisfeita. Mas falar pra vocês que eu passei por uma situação na semana passada, assim, chegando quase que no ápice da exaustão, no ápice do cansaço, e me senti completamente perdida. Me senti completamente sem chão, sem saber pedir ajuda. Como é que eu peço ajuda? Meu Deus, eu preciso do outro. Como é que eu faço isso? Como é que eu abro a boca pra falar, gente, alguém me ajuda, eu não estou dando conta, estou cansada. E olha que assim, eu tenho uma pessoa do meu lado, né? Eu tenho um companheiro, o Vicente tem um pai extremamente presente, que faz o papel dele de pai, mas ainda assim, as demandas eu não tô dando conta. Como que eu peço ajuda? Como é que eu faço isso? Se alguém souber a resposta, eu tô aceitando, tá? Tô correndo atrás aqui na terapia, mas eu me vi diante do... Enfim, acho que do maior terror da maternidade, que é aquela exaustão no final do dia, sabe? E eu acho que não só eu, por ser mãe, sinto isso, mas muitas outras mulheres no final do dia, no final de um dia cansativo, né? De uma jornada muitas vezes dupla, tripla, onde você tem que trabalhar 2 turnos, chega em casa, ainda tem que ser muitas vezes filha, tem que ser mãe, tem que ser esposa, você tem muitos papéis a cumprir e aí você só se vê perdida dentro de um vazio onde você não se reconhece, você se olha no espelho e não se encontra. E foi exatamente aí onde eu me encontrei na semana passada. E eu estava conversando pelo WhatsApp com uma amiga minha e eu confesso para vocês que eu nem sou de falar sobre isso com ela. Eu acho que as nossas amizades, elas têm isso, né? A gente tem amizades para várias coisas. Eu tenho uma melhor amiga, a Ana. Te amo, amiga. Eu tenho uma melhor amiga onde eu sei que eu posso contar absolutamente pra tudo. Tudo. Se eu precisar enterrar um corpo, eu sei que eu posso contar com ela. Se eu precisar fazer uma mudança, eu posso contar com ela. Se eu quiser só ficar de companhia, a gente dormir abraçada, assistir um Instagram juntas, eu sei que eu posso contar com ela. A gente tá vivendo momentos diferentes da vida hoje, né? Eu com a maternidade, trabalho, entre outras coisas. E ela com a vida dela, mas que eu sei que eu posso contar com ela pra isso. Mas eu tava conversando no WhatsApp com uma outra amiga minha, com a Rita, eu acho que ela vai estar ouvindo esse episódio, inclusive, te amo, amiga, também. E aí eu não sou de falar sobre essas coisas com a Rita, sabe? Eu só falo, amiga, tô com saudade, como é que tá o trabalho? Ai, por aqui tá cansativo também. E essa é basicamente a nossa relação, mas eu também sei que eu posso contar com a Rita. E aí eu me peguei num dia onde foi um dia péssimo. O dia já começou muito péssimo porque eu não dormi direito. E a gente sabe como a privação de sono é uma coisa assim muito cruel, principalmente dentro da maternidade. E aí, num determinado momento, eu acordei, né? O André e o Vicente já tinham acordado. E aí, quando eu entrei no banheiro, eu simplesmente escorreguei e caí no banheiro, gente. Deu tudo certo, tá tudo bem. Eu só machuquei muito meu joelho. Mas eu tava... E o André saiu correndo. Amor, o que foi que aconteceu? E aí, eu só fiquei deitada no chão, assim. Eu disse, calma. E fiquei deitada, assim, no chão, muito cansada. Eu disse, calma, eu já vou levantar, sabe? Eu precisava daquele tempo. E aí e o Vicente chorando, porque ele foi deixado no chão, o André saiu correndo. Aí eu assim, meu Deus, que dia é esse? E no final desse dia eu tava simplesmente esgotada, né? E eu sinto que, não sei vocês que não são mães, porque eu particularmente não lembro da minha vida antes de ser mãe, mas que... muitas vezes, algumas situações levam a gente no limite. E eu sinto que a maternidade, ela faz isso contigo quase que diariamente. Porque é muito difícil você reiniciar, né? É muito difícil você ter uma dormida que vai te revigorar, vai te reiniciar. A gente não tem essa oportunidade. Então, a gente tem que fazer coisas de maneira proposital, de maneira intencional. Mas eu prometo que eu tô falando muito, mas eu tenho um ponto.
E no final do dia eu estava extremamente cansada, estava falando no WhatsApp com a minha amiga Rita sobre, enfim, qualquer outra coisa, sobre as nossas conquistas, conversando. E aí eu me vi ali no momento que eu estava cansada, estava chateada, eu estava com raiva, eu estava triste, eu estava chorando. Mandei assim: amiga, vou te falar uma coisa que eu não sei se eu já te falei, mas eu tô completamente esgotada. Eu tô muito, muito cansada, eu não tô bem e eu só precisava desabafar isso, sabe? Eu tô chorando muito, eu caí hoje no banheiro. E, gente, foi um caos. E logo depois disso também mandei mensagem para um grande amigo meu, pro Adri, que eu tenho certeza também que ele vai estar ouvindo esse episódio. Eu te amo, amigo! E como eu falei, a gente tem muitas pessoas ao nosso redor, né? A gente tem muitas pessoas à nossa volta. E aí, isso me pegou muito, sabe? Que eu peguei, mandei mensagem e depois que eu botei pra fora, contei como eu tava me sentindo, eu escrevi também, tô tentando recuperar esse hábito de escrever, escrevi como eu tava me sentindo, como eu tinha me abandonado, como eu tinha me deixado de lado e como aquilo tava me destruindo por dentro, porque eu só sentia que eu tava sendo mãe naquele momento e a funcionária da minha empresa, tava só resolvendo o pepino da minha empresa. Eu não saía pra jantar com meu marido, não fazia uma programação juntos, não saía mais com as minhas amigas, eu não tô indo pra academia, não tô fazendo nada por mim, eu tô só sendo mãe e dona de empresa. E isso me consumiu, sabe? Tanto é que eu acho que vocês podem até estar sentindo na minha fala em como isso foi pesado e denso pra mim. E aí, quando eu botei pra fora, olha, parece que saiu um peso, quilos e toneladas da minha costa e eu já fiquei melhor. Conversei ali muito por alto com a minha amiga, conversei com o Adri, que ele disse: amiga, amanhã nós vamos sair, nós vamos lanchar, a gente vai cantar, a gente vai gritar no carro, a gente sai pra passear de carro, o amigo Adri. E aí eu disse: é isso, Nicole, vamos fazer acontecer. Eu chamo ele de Nicole, a gente se chama de Nicole. Eu disse: é isso, amigo, a gente vai fazer acontecer, vai dar certo, já tô me sentindo melhor. E aí quando eu finalmente consegui colocar isso tudo pra fora, eu senti que toneladas tinham saído da minha costa e eu consegui partilhar isso. E eu escrevi algumas coisas aqui nesse caderno, eu tô com ele na mão agora que eu falei assim, sobre o que eu vou falar no podcast, o que eu vou falar. E eu escrevi sobre várias coisas, e uma delas foi: a sobrecarga vem daquilo que a gente não partilha. E, gente, o episódio hoje está com várias participações. Estou dedicando ele a várias pessoas, como vocês podem ver. E isso é muito importante, né? Eu vou falar agora, inclusive, da minha psicóloga maravilhosa, Amélia. Por que eu estou fazendo referência a todas essas pessoas que eu estou falando ao longo do episódio? Porque o ponto central, né, a chave do episódio para mim, é que a gente precisa do outro para existir. É que qual o caminho que a gente faz de volta quando a gente se perde? Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente está perdido. E aí a gente se acha nas coisas que a gente gosta, a gente se acha numa música, a gente se acha numa comida, mas a gente também se acha nas pessoas. Forte, né? É muito importante a gente estar conectado e ao lado de pessoas que te mostrem e que te relembrem quem você é. Que te coloquem pra cima, que comemorem as tuas conquistas, que também chorem as notícias não tão boas. E aí eu fiz algumas reflexões durante uma sessão de terapia e foi logo depois que eu tive esse episódio de exaustão, né? Eu contei pra ela como eu tava me sentindo e a minha psicóloga, ela falou assim pra mim da maneira mais calma e serena, do jeito que ela é. A Amélia virou pra mim e falou, após eu contar tudo isso que eu acabei de falar sobre exaustão, ela virou e falou assim: mas Nanda, a gente precisa do outro. E eu fiquei assim, como assim a gente precisa do outro? Como assim eu preciso da outra pessoa para existir? Isso é uma realidade. E aí eu escrevi uma coisa que foi um estalo que me deu, não sei se foi ela que falou, mas foi algo que me marcou muito, que é: a sobrecarga vem daquilo que a gente não partilha. Vou falar de novo. A sobrecarga vem daquilo que a gente não partilha. Então é claro, irmã, que você está se sentindo sobrecarregada, você pega tudo e guarda pra você. E eu tô falando isso pra mim porque eu ouço também os episódios, vou ouvir esse episódio muito provavelmente depois, e é óbvio que você vai ficar sobrecarregada, porque você acha que não quer incomodar outra pessoa com seu problema, você não quer que o outro tenha mais uma demanda. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês: é tão bom você poder estar presente na vida de quem você ama. É tão bom você poder ouvir as conquistas da outra pessoa. É tão bom que o outro muitas vezes quer desabafar contigo.
Aconteceu uma situação há uns meses atrás, comigo e com a Ana, onde a gente estava super afastada e tal, eu estava vivendo toda essa alavanche que é a maternidade, porque ela não te avisa, ela vai só acontecendo, os meses vão passando e quando tu vê, meu Deus, meu filho já vai fazer 10 meses semana que vem. Então eu fiquei assim, caramba, já passou, enfim. E aí mandei uma mensagem para ela e disse, amiga, bora se ver, por favor, e tal. A gente conversou, falou sobre várias coisas e ela falou uma frase que eu me senti assim, péssima, que foi assim, ela disse, amiga, tu estava passando por tanta coisa que eu não queria te preocupar com mais uma demanda minha. Eu falei assim, cara, eu estava rezando para ter uma demanda de outra pessoa que não fosse a minha. Eu adoro quando as minhas amigas vêm, não necessariamente me pedem ajuda, mas compartilham e partilham do que está acontecendo com ela, seja uma notícia boa, uma coisa boa para a gente comemorar, ou uma não tão boa para a gente se abraçar, ficar juntas, um conselho. Mas é muito bom você precisar da outra pessoa. E melhor que precisar da outra pessoa, o melhor disso é você saber que você pode contar com ela. Uma das melhores coisas que o meu pai falou pra mim uma vez, e eu nunca vou esquecer desse dia, ele me marcou muito, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi quando numa ligação, eu conversando com meu pai, ele disse, filha, você pode contar pra sempre aqui comigo. Eu tô aqui pra você, à disposição. Enquanto eu puder estar lhe ajudando, eu vou estar. Então, essa disposição, estar disposto, estar ali para aquela pessoa, ouvir isso, por exemplo, do meu pai, nossa, foi algo que me trouxe um conforto. E todas as vezes que eu ouço isso de pessoas que eu gosto, de pessoas que eu amo, da minha mãe, do André, da minha prima, das minhas amigas, é algo assim que me traz um alívio, porque eu não preciso carregar aquilo sozinha. E quem falou que você precisa, né? Eu acho que isso fica na nossa cabeça. Mas ninguém falou diretamente, olha, você não pode pedir ajuda pra ninguém, tá? A gente acaba colocando isso na nossa cabeça, a gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa estar sempre segurando tudo, a gente precisa estar sempre performando, a gente sempre precisa estar fazendo alguma coisa, mas nunca relaxando, nunca vivendo, nunca aproveitando. Mas voltando pro ponto. Eu confesso pra vocês que eu ainda tô descobrindo qual o caminho de volta. E, na verdade, eu nem sei se o meu caminho tem volta ou se eu vou ter que descobrir um novo. Mas que depois que eu conversei, depois que eu partilhei, depois que eu dividi os meus pesos, depois que, ao invés de eu ficar equilibrando os pratinhos sozinha, eu pedi ajuda e falei, gente, equilibra isso junto comigo, me ajuda a segurar, me ajuda a levar, porque eu não tô conseguindo. Foi a melhor coisa que eu fiz. E assim, gente, eu realmente não sou referência, porque é muito difícil eu pedir ajuda, mas que eu venho aqui, inclusive para a Fernanda do Futuro, que está ouvindo esse episódio, falar que peça ajuda. Não necessariamente ajuda, ai, me ajuda, mas divide. Divide comigo, partilha comigo. Divide com alguém, sabe? Com quem você pode partilhar? Quem é que vai te ajudar a encontrar o caminho de volta? E aí eu confesso que eu fiquei me pegando, pensando em coisas também que eu podia fazer comigo mesma, que conseguissem me levar para esse caminho de volta. E uma delas, inclusive, foi o podcast, né? Que é algo que eu sinto que me fortalece muito como mulher. É um projeto meu, é algo extremamente pessoal, é algo extremamente importante e que eu sinto que cada vez que eu falo aqui, que cada vez que eu construo um tijolinho, né, desse novo mundo que eu tô criando com vocês, junto com quem tá me ouvindo, eu me sinto um pouco melhor. E eu sinto que cada vez que eu tô fazendo isso, eu sinto que eu limpo um pouquinho mais o espelho e eu consigo ver quem tá do outro lado. Porque uma coisa que me frustrou muito nessa última semana que passou, de sobrecarga, de coisas acontecendo, foi justamente olhar no espelho e não me reconhecer. E não só me reconhecer de aparência, mas de, meu Deus, eu tô me perdendo de mim. E eu acho que chega um determinado momento que a gente se perde tanto que voltar é muito difícil, entendeu? Ainda mais voltar sozinha, né? Pra que a gente precisa fazer isso sozinha? Então, como eu disse, eu falei sobre muitas pessoas dentro desse episódio, pessoas que são muito importantes para que tudo isso que está acontecendo dentro de mim hoje, principalmente de coisas boas, são muito importantes. Então, eu estou muito feliz com esse episódio. Estou muito feliz que eu consegui compartilhar isso para vocês. E eu confesso também que eu não sei o caminho de volta. Eu não sei ainda o que fazer, mas que eu estou gostando muito de descobrir. E eu espero também que esse episódio sirva para ti que está ouvindo, que faça sentido para ti também.
E que caso tu não saibas como voltar, eu tô aqui também para te ajudar de alguma forma, né? Nem que seja pra gente tomar um café, pra gente conversar. E eu vou gostar muito de saber o que tu achou desse episódio. E se for ouvir, não esquece de compartilhar, não esquece de me marcar. E é isso, né? Isso não, é tudo isso, porque a gente falou muita coisa e foi muita coisa bonita. Tô muito orgulhosa e eu tô feliz que a gente tá conseguindo ver uma luzinha no fim do túnel. Porque eu sinto que quando a gente perde muitas coisas. Não só a gente, mas a gente perde a esperança, a gente perde as forças. E estar rodeada de pessoas que acreditam na gente, de pessoas que acreditam que vai acontecer, que vai dar certo, que a gente vai conseguir se reconstruir, que a gente vai conseguir se reconectar. Eu acho que isso aqui dá todo o sentido. Gostei muito do que eu falei, viu? Olha, hoje arrasamos juntas, divas. Se você gostou desse episódio, fez sentido pra você, não esquece de curtir, comentar, me dizer o que achou, me dizer o que contou. Pode ser pelos comentários do Spotify ou pela DM do Instagram. Tô aqui à disposição pra gente conversar. Eu adoro falar como tem dado pra anotar. Então, não esquece de compartilhar. Vai que alguma amiga tua, alguma diva precisa ouvir isso. Algum divo, né? Porque a gente sabe que os homens também ouvem, né? Enfim, beijo, até a próxima.